E aí, pessoal? Já pararam para pensar como a humanidade lidou com as piores epidemias da história? Doenças que se espalharam mais rápido que fofoca em cidade pequena, levando milhões de vidas e deixando marcas profundas na humanidade? Hoje, vamos mergulhar em 10 epidemias que botaram medo no mundo e desafiaram nossa capacidade de sobreviver. Preparem o estômago e abram os olhos, porque essa viagem vai ser chocante. Imaginem só, estamos em 1346. A Europa, um continente bombando de comércio e gente indo e vindo em peregrinações, se depara com um inimigo invisível e cruel, a peste negra. De carona nos ratos que viajavam nos navios mercantes, a doença se espalhou como rastilho de pólvora pelas cidades e campos. O pânico tomou conta, enquanto famílias inteiras eram dizimadas, deixando um rastro de corpos sem ter onde cair mortos. Em apenas 5 anos, 1/3 da população europeia, cerca de 25 milhões de pessoas, bateu as botas por causa da peste, mudando para sempre a estrutura social, a economia e até a religião da época. Junto com as caravelas, chegou ao Novo Mundo um inimigo silencioso e mortal, a varíola. Trazida pelos conquistadores europeus, a doença encontrou nas Américas um terreno fértil para se espalhar. Os indígenas, sem nenhuma defesa contra o vírus, foram devastados por febres altíssimas, feridas horríveis na pele e hemorragias. A varíola virou uma arma poderosa nas mãos dos colonizadores, abrindo caminho para a conquista e dizimação de impérios inteiros, como o Inca e o Azteca. Imaginem a dor, o sofrimento e a destruição que essa doença causou em culturas milenares, levando vidas e apagando histórias. Em 1918, enquanto o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, uma nova ameaça surgiu: a gripe espanhola. Com uma velocidade impressionante, o vírus H1N1 se espalhou pelos campos de batalha e cidades, levando milhões de vidas. Diferente de outras epidemias, a gripe espanhola atacava principalmente jovens e adultos saudáveis, causando uma pneumonia gravíssima e deixando sequelas sérias, hospitais lotados, falta de médicos, enfermeiros e medo, muito medo. Em apenas 2 anos, a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, mais do que a própria guerra. Capítulo 4. Cólera, a doença da pobreza. A cólera, uma doença que anda de mãos dadas com a pobreza e a falta de saneamento básico, tem uma história longa e triste. Desde o século XIX, várias pandemias de cólera se espalharam pelo mundo, levando milhões de vidas. A bactéria Vibrio cholerae, que se esconde em água e alimentos contaminados, causa uma diarreia daquelas, desidratação e, em casos graves, morte certa. Imaginem a situação em comunidades sem água potável, esgoto e condições básicas de higiene. Apesar de toda a tecnologia na medicina, a cólera continua sendo um problema em países em desenvolvimento, um lembrete cruel da desigualdade social e da importância do saneamento básico. Capítulo 5. HIV/AIDS. O estigma e a luta. Nos anos 80, um novo fantasma assombrou o mundo, o HIV/AIDS. No começo, associada a grupos marginalizados, a doença se espalhou rapidamente, causando medo, discriminação e preconceito. Um verdadeiro Deus nos acuda. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a qualquer infecção. Imaginem o pânico de receber um diagnóstico de uma doença sem cura naquela época. O preconceito e a luta contra a falta de informação. Apesar dos avanços no tratamento, o HIV/AIDS continua sendo um desafio para a saúde pública, exigindo prevenção, tratamento e acolhimento às pessoas que vivem com o vírus. Capítulo 6. Gripe suína. A pandemia do século XXI.
Em 2009, o mundo entrou em alerta máximo com a gripe suína, causada pelo vírus H1N1. A doença se espalhou num piscar de olhos, facilitada pela globalização e pelas viagens internacionais, deixando todo mundo de cabelo em pé. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia, e os governos correram para implementar medidas de contenção, como vacinação em massa, isolamento de casos suspeitos e campanhas de informação pública. A gripe suína serviu de alerta para a importância da vigilância epidemiológica, da preparação para novas pandemias e da união entre os países para proteger a saúde de todos. Capítulo 7. Ebola. O vírus da floresta. Em 2014, o mundo voltou os olhos para a África Ocidental, onde o vírus Ebola, um dos mais mortais já vistos, causava um estrago nunca antes imaginado. Vindo dos morcegos frugívoros, o vírus se espalhou rapidamente por Guiné, Serra Leoa e Libéria, causando febre hemorrágica, vômitos, diarreia e, em muitos casos, a morte. A falta de hospitais, o medo e a desinformação ajudaram o vírus a se espalhar. Profissionais de saúde trabalharam duro em condições precárias, arriscando suas próprias vidas para salvar outras. O surto de Ebola na África Ocidental foi um tapa na cara da humanidade, mostrando a importância de sistemas de saúde fortes, da vigilância epidemiológica e da necessidade de se investir em pesquisa para desenvolver vacinas e tratamentos para doenças negligenciadas. A febre amarela, uma doença transmitida por mosquitos, tem feito vítimas em regiões tropicais da América do Sul e da África há séculos. No Brasil, a febre amarela deixou sua marca no século XIX, com epidemias terríveis que atingiram principalmente as cidades. A doença causa febre alta, dores musculares, icterícia e, nos casos mais graves, problemas no fígado e nos rins. A descoberta da vacina contra a febre amarela, no comecinho do século XX, foi um marco para a saúde pública, permitindo controlar a doença em áreas endêmicas. Mesmo assim, a febre amarela continua sendo uma ameaça em lugares onde a vacinação não está disponível para todos, mostrando a importância da vacina e do combate ao mosquito. A malária, uma doença parasitária transmitida por mosquitos, tem sido um pesadelo para a humanidade há muito tempo. Presente em regiões tropicais e subtropicais, a malária afeta principalmente países em desenvolvimento, causando febre alta, calafrios, dor de cabeça e, em casos graves, complicações que podem levar à morte. Apesar de todos os esforços, a malária continua sendo um desafio enorme para a saúde pública, exigindo investimento em pesquisa, prevenção e tratamento. A esperança é que uma vacina eficaz e acessível a todos seja a solução para controlar essa doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Em dezembro de 2019, um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, surgiu lá em Wuhan, na China, causando uma pneumonia diferente de tudo que já se viu e que rapidamente se espalhou pelo mundo. A Covid-19, a doença causada pelo vírus, virou uma pandemia em questão de semanas, impactando a vida de bilhões de pessoas e testando os limites dos sistemas de saúde do mundo inteiro. Lockdown, quarentena, máscara e distanciamento social viraram rotina, enquanto cientistas corriam contra o tempo para desenvolver vacinas e tratamentos eficazes. A pandemia nos ensinou muita coisa sobre a importância da saúde pública, da preparação para emergências sanitárias e da necessidade de se construir um mundo mais justo e resiliente. Ao longo da história, as epidemias mostraram a força da natureza, a fragilidade da vida e a importância da união e da ciência para superar desafios. A história nos ensina que a prevenção, o investimento em ciência e tecnologia, a colaboração entre os países e a conscientização da população são essenciais para evitar e combater novas ameaças à saúde global. Que a gente possa aprender com o passado
e construir um futuro mais saudável e seguro para todos.